Olá, sou o professor Catian. Vamos a mais uma videoaula de matemática, continuando com a revisão para a FUVEST segunda fase. Estamos resolvendo a prova de matemática realizada em janeiro de 2020. Vamos resolver hoje a questão M06, cujo assunto focado será o conjunto dos números complexos. Questão M06 FUVEST 2020, segunda fase. Resolva os três itens abaixo. Item A. Considere o conjunto formado pelos números complexos Z que cumprem a condição: a parte real de Z é igual à parte imaginária de Z. Cada elemento desse conjunto será objeto da transformação que leva um número complexo em seu conjugado. Represente no plano complexo ou plano de Argand e Gauss da folha de respostas o conjunto resultante após essa transformação. B. Determine o lugar geométrico dos pontos Z do plano complexo, tais que Z é diferente de menos 1 e para os quais Z menos 1 dividido por Z mais 1 é um número imaginário puro. Determine as partes reais de todos os números complexos Z, tais que as representações de Z, 1 e I no plano complexo sejam vértices de um triângulo equilátero. Observe, questão bem interessante que envolve praticamente vários conceitos de números complexos. Então, vamos para a resolução do item A. Então, a questão diz o seguinte: eu tenho um complexo Z que cumpre a condição: a parte real de Z é igual à parte imaginária de Z. Ele quer saber o que será a representação de um número complexo pegando o conjugado desse número complexo. Então, vejamos. Lembrando que o plano complexo, ou plano de Argand e Gauss, é esse plano aqui representado pelo eixo horizontal, que será a parte real de Z, e o eixo vertical, a parte imaginária de Z. Então, todo número complexo Z igual A mais BI, a parte real é a abscissa. A parte imaginária é a ordenada. Isso aqui representa um ponto geométrico no plano Argand e Gauss. É, na realidade, chamado de afixo de Z. Essa distância da origem até o afixo de Z é o módulo do número Z, que não vai ser utilizado nessa questão, nem esse ângulo aqui. Então, os complexos tais que a parte real é igual à parte imaginária vai ser representado por Z igual a A mais AI, onde A representa a parte real e esse A representa a parte imaginária, como diz o exercício. Real de Z igual imaginária de Z. A transformação mencionada leva esse número complexo aqui ao seu conjugado. Lembrando, o conjugado de Z, chamado de Z barra, é A menos AI, ou seja, muda o sinal da parte imaginária. Por exemplo, se Z for 3 mais 4i, o conjugado é 3 menos 4i. Então, o conjugado de Z, onde A igual a B, vai ser Z barra A menos AI. Isso aqui, representado no plano Argand e Gauss, vai ser exatamente a bissetriz dos quadrantes pares. Observe, os pontos que pertencem a essa bissetriz satisfazem essa condição. Por exemplo, se A for 3, B vai ser menos 3. É esse ponto aqui o afixo. Se for menos 3, aqui vai ser mais 3. Então, onde estão os pontos desse número complexo? São os números que estão na bissetriz dos quadrantes pares, ou os afixos desses números. B. Determine o lugar geométrico dos pontos Z do plano complexo, tais que Z diferente de menos 1, para os quais Z menos 1
dividido por z mais 1 é um número imaginário puro. Então, observe, aparece um outro conceito importante, que é a divisão de dois números complexos. Então, vamos para a resolução. Se eu chamar de z a mais bi, como diz o enunciado, nós temos que z menos 1 dividido por z mais 1 vai ser igual o número complexo z menos 1. No denominador, o número z, a mais bi mais 1. Separando a parte real, a menos 1, então nós temos a menos 1 mais bi. Aqui embaixo também, a mais 1 mais bi. Como tem uma divisão de números complexos, nós temos que multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. O conjugado de a mais 1 mais bi é a mais 1 menos bi. Então, multiplicamos o denominador e o numerador. Aí eu tenho que desenvolver esse cálculo aqui. Então, nós temos, distribuindo primeiramente no numerador, esse a menos 1 vezes a mais 1 é o produto de uma soma por uma diferença. Portanto, dá a ao quadrado menos 1. Distribuindo esse a menos 1 vezes menos bi, vai dar menos abi mais bi. Distribuindo isso aqui, vai dar bi vezes a bi. Bi vezes 1, bi. Bi vezes menos bi dá menos b quadrado e quadrado. No denominador, eu tenho o produto de uma soma por uma diferença. Portanto, é a mais 1 ao quadrado menos b quadrado e quadrado. Lembrando que i quadrado é menos 1. Então, substituindo aqui por i quadrado por menos 1, nós temos z menos 1 dividido por z mais 1 vai ser a ao quadrado. Aqui esse i quadrado é menos 1, então vai dar mais b quadrado. Menos abi, com mais abi dá 0. Então sobrou a2 ao quadrado mais b quadrado menos 1. E sobrou bi mais bi, 2bi. No denominador eu vou deixar indicado. Então, nós podemos dizer que essa divisão aqui é a parte real é A2 mais B2 menos 1, dividido por isso aqui. Então, isso aqui tudo é a parte real. A parte imaginária é o que tem o i. Então, vai ficar 2b, já coloquei o i aqui do lado direito, dividido por a mais 1 ao quadrado. Então, o exercício está dizendo que esse número complexo aqui, esse aqui, ele tem que ser um número imaginário puro. Qual a condição para que o número seja imaginário puro? Então, continuando aqui, a parte real é esse, a parte imaginária é esse. Para que esse número seja imaginário puro, a parte real, esse aqui, tem que ser 0. E z diferente de menos 1, como já está dizendo o enunciado da questão. Se isso aqui tem que ser 0, esse numerador tem que ser 0. Ou seja, A2 mais B2 menos 1 tem que ser 0. A2 mais B2, aqui é B2. Então, A ao quadrado mais B ao quadrado igual a 1. Isso aqui no plano Argand e Gauss lembra a equação de uma circunferência, cujo centro é a origem e o raio é 1. Com exceção desse ponto aqui, porque aqui dizendo z é diferente de menos 1. Então, graficamente vai ficar isso aqui, ó. É uma circunferência de raio 1 diferente desse ponto aqui, menos 1, 0. Então, essa é a representação, é o lugar geométrico. O lugar geométrico e a representação no plano da Argand e Gauss. C. Determine as partes reais de todos os números complexos z, tais que z, i e 1 no plano complexo sejam vértices de um triângulo equilátero. Também é uma questão bem interessante. Vamos
para a resolução. Veja a figura ao lado. Eu tenho, então, o plano complexo, a parte real, a parte imaginária, e temos a representação geométrica do Z1, chamando o Z1 de I. Então, o afixo é esse ponto Z1. O afixo é o ponto onde o A é 0 e o B é 1. Então, a parte imaginária é 1. O Z2, a parte real. A parte imaginária é 0, ao contrário, 0, e a parte real é 1. Então, vai ser esse ponto. Agora, ele está falando que esse ponto P, esse ponto Z, esse complexo Z, tem que formar um triângulo equilátero. Então, se vocês observarem, para formar um triângulo equilátero, esses dois pontos, o ponto P tem que estar nessa reta. Ou seja, Z1, Z2 e P tem que formar um triângulo equilátero. Portanto, essa distância de Z1 até Z2 é raiz quadrada de 2, que é exatamente a diagonal de um quadrado, que mede 1 por 1. Portanto, a distância de Z1 até Z2 é raiz quadrada de 2. Para esse vértice P, nós temos duas possibilidades, dois triângulos. Um ponto no ponto P no quadrante 1, que é o chamado P1, e o outro no quadrante 3. P1 no quadrante 1 e P2 no quadrante 3. Esses vértices P1 e P2 têm que estar na bissetriz dos quadrantes 1 e 3. Por quê? Essa distância de Z1 e Z2 tem que ser a mesma distância de Z1, P1 e a mesma distância de Z2, P1. Portanto, é um triângulo equilátero. Lembrando que a distância do ponto Z1 ao P1 é a raiz quadrada de x menos 1, é o valor do x, menos 1 ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado, e essa distância é raiz quadrada de 2, porque x igual... Agora, como nós temos x igual a y, se eu colocar x aqui e elevar ao quadrado os dois mesmos, nós temos quadrado de x menos 2x mais 1, mais x quadrado igual a 2. Organizando essa equação, nós temos uma equação do segundo grau, 2x quadrado menos 2x menos 1. O delta dessa equação aqui é 12. Portanto, o x vai ser 2 mais ou menos raiz quadrada de 12 dividido por 4. Logo, x vai ser 2 mais ou menos. Como raiz quadrada de 12 é irracional, decompondo, é 2 raiz quadrada de 3 dividido por 4. Simplificando essas duas parcelas por 2, eu tenho 2 dividido por 2 dá 1, 2 raiz de 3 dividido por 2 dá raiz 3, dividindo 4 por 2 dá 2. Então, nós temos dois valores para x. Ou seja, como x é igual a y, esse ponto 1 tem abscissa e ordenada positiva. Então, é 1 mais raiz de 3 sobre 2. O y, ou a parte imaginária, é o mesmo. Y, 1 mais raiz de 3 sobre 2. O ponto P2 tem tanto a parte imaginária como a parte real, aqui é menos. Então, 1 menos raiz de 3 sobre 2 e 1 menos raiz de 3 sobre 2. E esses são os afixos do P1 e P2. A parte reais é exatamente esse primeiro coeficiente aqui. Então, a parte real é 1 mais raiz de 3 sobre 2, que é esse aqui, e o outro aqui é 1 menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Inscreva-se no canal do professor Catian, ative o sininho para receberem as novidades. Gostou? Dá um like. Envie sugestões.